figura mostra dois anéis isolantes e paralelos, com o centro na mesma reta perpendicular aos planos dos anéis. O anel 1, de raio R, possui uma carga uniforme Q1. O anel 2, também de raio R, possui uma carga uniforme Q2. Os anéis estão separados por uma distância D. Essa distância D é igual a 3 raios, 3 vezes o raio do anel. O campo elétrico no ponto P, da reta que passa pelo centro dos anéis, que está à distância R do anel 1, é zero. Então, calcule a razão entre a carga 1 e a carga 2. Carga 1 do anel 1, carga 2 do anel 2. Então, vamos lá. Primeira coisa. Esses anéis não podem ser de cargas opostas, de cargas de sinais opostos. Por quê? O autor falou que o campo aqui, nesse ponto, é zero. Se o campo nesse ponto é zero, isso significa que esse anel tem que gerar um campo nesse ponto apontando para um lado, e esse anel aqui tem que gerar um campo nesse ponto apontando para o outro lado. Eu preferi tratar esses anéis com cargas positivas. Você poderia considerar também com cargas negativas. Não vai mudar em nada. Aliás, vai mudar na orientação do campo que cada um gera no ponto P. Então, como eu tratei esse anel, então veja bem, como eu falei que esse anel aqui tem carga positiva, ele vai gerar um campo nesse ponto P apontando para a direita. Esse é o campo E1, gerado pelo anel de carga 1. Então, tá aí. Aqui está a carga 1. Tá? Pronto. Joia. Então, aqui está a carga gerada pelo anel de carga. Vocês conseguem ver o mouse aí mexendo? Não, só consegue ver o mouse mexendo aqui agora. Então, vamos lá. Esse anel aqui gera um campo aqui, apontando para a direita, porque eu chamei ele de positivo. Esse anel aqui gera um campo para a esquerda, porque eu falei que a carga dele é positiva. Jóia. Então, vamos lá. Aí, é o seguinte. Conforme nós já tratamos aí, nós já vimos a teoria para um anel eletrizado, aqui está o anel eletrizado, eu quero calcular o campo nessa região. Nós já vimos da teoria que o campo é dado por essa equação aqui. Certo? Então, o campo é dado por esta equação. Joia. Então, se eu estiver falando do anel de carga 1, então eu tenho essa carga 1, Z é a distância entre o centro do anel e esse ponto, que eu chamei de Z1. Essa distância depois você vai ver que é dada por esse R aqui, ó. Tá? O autor falou que essa distância aqui é o R, é o mesmo raio do anel. E aqui, 4πε0, Z1 quadrado mais R quadrado. R é o raio do anel. Pronto. Isso aqui é a equação que a gente usa para calcular o campo elétrico gerado pelo anel de carga. Nesse caso, o Z1 é igual a R, então nós vamos ter essa expressão aqui, valendo para o anel. Então, já substituí note que eu substituí o Z1 pelo R,
E o resto mantive. Aliás, tem um Z1 aqui também que eu substituí pelo R. Pronto. Então, obtive esse campo aqui, que é um campo apontando para a direita. Campo apontando para a direita. O anel 1 gera um campo apontando para a direita, porque eu disse que o anel 1 tem carga positiva. Note, anel 1 tem carga positiva. Se esse anel 2 tivesse carga negativa, o campo 2 seria apontando também para a direita. E campo 2 apontando para a direita, campo 1 apontando para a direita, esses campos não vão se anular nunca. Por isso que eu disse, esses anéis não podem ter opostas. Eles precisam ter a mesma carga. Jovem. Então, isso aqui é a carga gerada pelo anel, é o campo gerado pelo anel 1. Pronto. E agora vamos falar do anel 2. Anel 2. A equação é carga 2, Z2, 4πε0, Z2 ao quadrado, mais R ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Então, Z2, que eu estou chamando ali na equação, seria a distância daqui até aqui. Ó. Isso é o Z2. É essa distância aqui. Ó. Eu conserto aqui. Então, Z2 é essa distância. Pronto. É a distância do ponto até o centro do anel 2. Então, fica fácil você olhar que esse Z2 é igual ao D total, que é a distância dos dois anéis, menos o R. Então, Z2 é o D menos R. R e Dzinho são parâmetros do problema. Z2 fui eu que inventei. Por isso que eu tenho que escrever o Z2 em função dos parâmetros do problema. Então, vamos voltar lá. Então, eu tenho Z2, aqui Z2, distância entre o centro do anel e o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. Coloquei aqui que o Z2 é o D menos o R, conforme discuti logo acima aí. E o campo elétrico, então, reescrito, no lugar de Z2, eu estou colocando D menos R. No lugar de Z2, estou colocando D menos R. Esse campo é um campo apontando para a esquerda. Vamos voltar lá na figurinha. Ele é um campo apontando para a esquerda. Por que apontando para a esquerda? Olha aqui, ó. Já que esse campo, esse anel aqui, tem carga positiva, o campo é afastando dele. Então, vai ser para a esquerda. Pronto. O campo resultante, então, é aqui que está apontando para a esquerda, menos o que está aqui que está apontando para a direita, que eu chamei de positivo, mais o que está apontando para a esquerda, que eu chamei de negativo. Então, ficou E1 menos E2. O autor falou que nesse local o campo resultante é zero, então zero é igual a E1 menos E2, de tal forma que o E1 é igual ao E2. Ou seja, o módulo desse campo é igual ao módulo desse campo, certo? Então, vamos voltar aqui no finalzinho do problema, onde está dizendo assim, ó, os anéis estão separados por uma distância T, que vale 3 vezes o raio, e o campo elétrico no ponto P da reta que passa pelo centro dos anéis, que está a uma distância R do anel 1, é zero. Zero. Por isso que eu falei que o campo resultante era zero. Pronto. Então, o campo é 1, eu busco ele aqui. Ó, campo é 1, busquei ele aqui, escrevi aqui. Campo é 2, busquei ele aqui. Então, escrevi aqui. Nessa equação aqui, ó, você já consegue ver que 4πε0 cancela. Então, tenho essa expressão.
Ó, como o autor pediu, olha o que o autor pediu. Calcule a razão entre Q1 e Q2. Então, eu tenho essa expressão aqui, campo 1, campo 2. E aí, o que eu vou fazer? Já que eu quero a razão Q1 e Q2, eu mantive o Q1 do lado esquerdo, peguei o Q2, trouxe para o lado esquerdo também, de modo que ficou assim. Mantive essa expressão aqui, conforme mostrado aqui, ó. Ó. E aí, essa parte aqui que está no denominador, vem para o numerador. Essa parte aqui, R, que está no numerador, vem para o denominador. Pronto. Então, tá aí. O autor falou que... Deixa eu anotar aqui, ó. Cortou aqui. Ele falou o seguinte, que o D é igual a 3 vezes o raio. Então, no lugar que tiver D, eu posso escrever 3 R's. Então, repara, D substitui por 3 R's. D substitui por 3 R's. Então, aqui ficou 2 R's, e aqui vai ficar 2 R's elevado ao quadrado. 2 R's elevado ao quadrado vai dar 4R ao quadrado. 4R ao quadrado mais R ao quadrado vai dar 5R ao quadrado. E o resto eu mantive. Aí, o resto eu mantive. Pronto. Então, continuando aí, ó, eu elevei o 5 a 3 meios, 5 elevado a 3 meios, R ao quadrado elevado a 3 meios vai dar R ao cubo, tá aqui. Aqui a mesma coisa, elevei 2 a 3 meios, tá aqui. Elevei R ao quadrado a 3 meios, vai dar R ao cubo, mantive o R, e aí você vê os cancelamentos. R cancela com R, R cubo cancela com R cubo. E aí ficou 2 que multiplica 2 elevado a 3 meios, 5 elevado a 3 meios. Então, como esse 2 e esse 5 têm o mesmo expoente, eu mantive o expoente, escrevi 2 quintos. 2 sobre 5. 2 quintos. Então, eu tenho 2 vezes 2 quintos elevado a 3 meios. Aprendam a trabalhar com a calculadora científica, tá? Para fazer essas contas. Olha lá, 2 elevado, aliás, 2 quintos elevado a 3 meios vai dar 2,53. Tá? Aprenda a fazer essa conta aí. E 2, então, esse parênteses vezes o 2 dá 0,506. Isso aí é a razão entre a carga 1 e a carga 2. Joia? Ou seja, se a carga 1 e a carga 2 obedecer essa razão, nós tivemos uma estrutura conforme mostrada aqui, o campo elétrico nesse ponto P vai ser 0. Tá? Então, para o campo P ser 0, a razão entre essas cargas tem que ser essa que nós obtivemos lá no final das contas aí. A razão Q1 sobre Q2 tem que ser 0,506. Um dipolo elétrico, ele é submetido a um campo elétrico uniforme. Pronto. Campo elétrico uniforme. Cujo módulo é de 20 newtons por coulomb. A figura, logo abaixo aí, mostra a energia potencial do dipolo em função do ângulo θ entre o campo e o momento de dipolo. A escala do eixo vertical é definida por US igual a 10
é igual a 100 vezes 10 a menos 28 joules. Qual é o módulo de P? O que é P? Então, vamos lá. Tudo isso já foi discutido com vocês aí. Grande parte disso que está falando aí foi discutido com vocês. Então, deixa eu fazer alguns rabiscos aqui que podem ajudar. Vamos lá. Pronto. Primeiro, que ele fala de um dipolo elétrico. Pronto. O que nós chamamos de dipolo elétrico? Nós já tratamos aí a ideia do dipolo elétrico. São dois centros de carga, onde essas cargas têm mesmo módulo, uma é positiva e a outra é negativa. Esse dipolo, ele é ligado aqui um no outro, tá? Você tem aqui um dipolo ligado no outro. E nós vimos que o momento de dipolo, que a gente chama de P, ele é apontando do negativo para o positivo. Então, tudo isso aí nós já vimos. O que acontece é que hoje, o que a gente está fazendo? A gente tem um campo uniforme e nós colocamos um dipolo nesse campo elétrico. Então, aqui em preto seria campo elétrico. E aqui, ó, seria o eixo que une esse dipolo, tá? E aí nós temos aqui o momento de dipolo. Em preto nós temos o campo elétrico e, conforme você vê aí, existe a formação de um ângulo entre momento de dipolo e campo elétrico, tá? Vamos pegar a figurinha aqui, que já está pronta. Vamos entender o que foi dito lá. Olha, se você observar, aliás, nós já discutimos aí na teoria que um ponto de carga, se ele é positivo, ele quer deslocar no sentido favorável ao campo. Então, esse centro de carga positivo vai sofrer uma força, trazendo ele aqui para a direita. Uma carga negativa, ela quer caminhar naturalmente, contrariando o sentido do campo elétrico, né? Então, nós vamos ver o seguinte, que esse dipolo vai sofrer uma força de tal forma que esse centro de carga quer vir para a direita e o centro de carga negativo quer vir para a esquerda. Ou seja, esse dipolo vai sofrer uma torção, um torque. O que acontece? Teria aqui, por exemplo, um momento de dipolo, ele está sujeito a um campo elétrico, e na hora que se aplicou o campo elétrico, esse dipolo vai sofrer uma torção, porque esse aqui vai ser puxado para cá, e esse daqui vai ser puxado para cá. Então, vai ocorrer uma torção, certo? Então, voltando lá na figura, voltando aqui na figura, a tendência de um dipolo elétrico, quando colocado na presença de um campo elétrico uniforme, a tendência desse dipolo elétrico é alinhar com o campo elétrico. Nós já discutimos em teoria
que esse momento de dipolo é dado pela carga, ou seja, por um desses centros de carga aqui, vezes a distância. A distância D é a distância entre esse centro de carga e esse centro de carga. Tá? Está tudo escrito aqui. E esse ângulo θ é o ângulo formado entre o momento de dipolo e o campo elétrico. Pronto. Então, vamos continuar aí. Bom, se eu olhar para essa figura aqui, ó, então, eu vou reescrever aqui, vou tentar reescrever aqui. Ó, está aqui o centro de carga, está aqui o centro de massa, então aqui é o centro de massa, e eu falei que tem uma força F1, que é essa. Pronto. Então, se você observar, olha só, vou prolongar isso aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo. Ou seja, esse braço aqui, ó, esse braço aqui forma um ângulo com a força, que é um ângulo θ. E você já aprendeu lá na Física 1 que o torque que essa força exerce nessa estrutura, a estrutura é o dipolo elétrico, o torque é dado pelo braço vezes a força, vezes o seno do ângulo. Então, o braço é metade de D, por isso que eu escrevi aqui, ó, metade de D, vezes a força, que é F1, vezes o seno. A tendência dessa força é ocasionar um giro nesse dipolo no sentido horário. Faz uma reflexão aí, vê se você entendeu. Que a tendência dessa força é proporcionar um torque no sentido horário. Fazer esse sistema aqui girar no sentido horário. Pronto. E o braço, você deve lembrar lá da Física 1, que o braço é sempre tomado entre a articulação, o ponto no entorno do qual a estrutura vai girar, até o local onde a força vai ser aplicada. Tá? A força aplicada aqui, então esse é o braço. Então, está aqui o conceito de torque. Joia. A mesma coisa vai acontecer com essa força aqui, ó. A força F2. Ela vai, ó, o ângulo continua sendo o mesmo, tá? Então, ó, você viu que esse ângulo aqui, é esse ângulo aqui, que é esse ângulo aqui, que é esse ângulo aqui. E esse aqui é o ângulo oposto pelo vértice. Então, de novo, aqui nós temos o braço, e aqui nós temos a força. E o ângulo formado entre esse braço e a força é também θ. Então, vamos olhar para aqui, ó. Ó. O torque gerado pela força 2 é o braço, que é meio D, vezes a força 2, vezes seno do ângulo θ. Também no sentido horário. Faz uma reflexão e dá uma olhada. Ó, essa força exerce um torque, cuja tendência de giro é no sentido horário. Essa força aqui exerce um torque, cuja tendência de giro é no sentido horário também. Essas forças, F1 e F2, elas são iguais, porque o módulo dessa carga
é igual ao módulo dessa carga. E o campo aqui é igual ao campo aqui. Se você lembrar, campo é força dividido por carga. Ou seja, força é campo vezes a carga. Vezes o módulo da carga aí. Se eu estiver falando do módulo da força. Muito bem. Então, aqui, as forças são de mesmo modo. Eu chamei simplesmente de F. Então, quem vai ser o torque total? Vai ser o torque da força 1, mais o torque da força 2. Então, o torque da força 2 é meio D, F seno de θ. Meio D, F seno de θ. Então, se você somar essas duas expressões aqui, você vai ter simplesmente dF seno θ. O torque é no sentido horário. Eu fiz aí tudo positivo, mas nós devemos lembrar que o torque, quando ele tem sentido horário, ele recebe um sinal negativo. Basta você voltar lá no curso de mecânica, física 1, seu torque, sentido horário, ele recebe um sinal negativo aqui. Tá bom? Beleza. Jóia. Então, o que acontece aqui? Essa força elétrica, ela proporciona um giro nessa estrutura. E esse giro, né, é no sentido de querer alinhar o campo, querer alinhar o momento de dipolo com o campo elétrico. A vontade dessa estrutura é estar, momento de dipolo e campo elétrico estarem paralelos. Tá? Jóia. Se você voltar lá no seu curso de Física 1, você vai ver que lá falava assim, o trabalho é igual à integral da força vezes o deslocamento. Isso é quando você está trabalhando com as grandezas lineares. Agora, se você vier para as grandezas angulares, fica tudo muito fácil. Ó, o que é força passa a ser torque e o que é ds passa a ser dθ. Fica tudo muito fácil, tá? Por isso que eu escrevi essa expressão, vou colocar aqui de novo, vou apagar aqui. Por isso que eu escrevi aí na equação que tem verde, que o trabalho é o torque vezes o dθ, a integral de torque vezes um infinitesimal do ângulo, tá? Joia. Deixa eu escrever uma equaçãozinha logo aqui acima, que pode ajudar no entendimento. Ó, o trabalho é igual a integral de torque vezes dθ. De θ1 até um θ2. Aqui eu coloquei o sinal negativo, porque esse torque é um torque no sentido horário. Então, eu coloquei menos dF seno θ, dF seno θ, dθ. Bom, lá no seu curso de mecânica, você também estudou que trabalho é igual ao positivo da variação da energia cinética. Você estudou também que o trabalho é igual ao negativo da variação da energia potencial. Se for potencial gravitacional, é potencial gravitacional. Se for elétrico, seria energia potencial elétrica. Pronto. Então, o trabalho é igual ao negativo da variação da energia potencial elétrica. Jóia. Então,
Deixa eu tirar isso daqui para não ficar confundindo. Nós temos aí que o trabalho é igual ao negativo da variação da energia potencial elétrica. Entenda uma coisa para a sua vida profissional. Energia potencial é aquele tipo de energia que você pode armazenar. Então, se você leva água para uma região de grande altitude, você está armazenando um tipo de energia potencial naquela porção de matéria que é água. Esse é o procedimento que a CEMIG usa, por exemplo, para gerar energia elétrica para a gente, na maioria das vezes. As companhias que geram energia elétrica para vender para a gente. Então, elas utilizam água que está em grande altitude, né? Formação de chuva leva a água para aquela altitude maior, aquela água é represada, então ali você tem energia potencial gravitacional armazenada. Energia potencial gravitacional armazenada. Ou seja, energia potencial gravitacional. Ou seja, é uma modalidade de energia que você consegue armazenar. Pronto. Aqui, como é que eu armazeno energia potencial elétrica nessa estrutura? Vem um agente externo e torce esse dipolo no sentido anti-horário, e aí, se ele soltar esse dipolo, a força elétrica vai trazê-lo no sentido de alinhar o dipolo com esse campo elétrico. Então, alguém chegou e fez uma torção no sentido anti-horário. Ou seja, esse alguém fez com que esse sistema de polo e campo elétrico tivesse uma energia potencial elétrica armazenada. Uma vez liberado, essa energia vai ser transformada em trabalho, certo? Conforme mostrado nessa equação que vocês estão vendo aí. Dá uma olhada nisso aí e volte lá pensa lá no seu curso de mecânica. Pronto. Então, tá aqui. O D, ele é constante, é o tamanho, a distância que separa esses dipolos. O F é constante. Por que o F é constante? Porque é a força elétrica, e a força elétrica é o resultado do campo e da carga. Se a carga é constante e o campo é constante, a força também tem que ser constante. Então, isso sai da integral, e aí quando você integra seno de x, quando você integra seno de θ, isso vai dar menos cosseno. Então, aqui, ó, eu dei um pulão aqui, ó, dei um pulo enorme aqui. Talvez isso pode fazer confusão para você. Então, eu tinha lá, ó, df seno de θ com sinal negativo. Quando eu faço a integral disso aqui, eu vou ter, ó, primeiro que sai da integral o d, o f, sai o negativo, fica lá seno de θ, dθ. Quando eu integro isso aqui, vai ficar f, integral de seno é o menos cosseno, portanto, ficou aqui já positivo, tá? Mas vocês já estão grandinhos já, então isso não é problema para vocês, tá? Entender o que foi feito aí. Joia. Então, nós vamos fazer a integração de um θ1 até um θ2. Vamos lá, correr atrás dessa integração. Vamos correr atrás dessa integração. Eu vim para aqui, então. Então, essa integração a gente vai fazer tomando um ângulo de referência como sendo o ângulo de 90 graus. Muitas situações você faz a integração de 0
até um valor específico. Aqui, é conveniente fazer uma integração de 90 graus até um valor específico. Já já eu vou te mostrar por que que esse ângulo de 90 graus é conveniente, tá? Vou mostrar por que que esse ângulo de 90 graus é conveniente. Se eu esquecer de falar, vocês me cobram aí, me cobrem, para eu explicar por que que esse 90 graus é o ângulo conveniente para a gente tomar como referência. Então, se eu fizer a integração tomando um ângulo θ, eu fizer lá, ó, cosseno de θ menos cosseno de 90. Isso aqui dá zero, então vai ficar apenas o próprio cosseno de θ. Pronto. Então, aí você entende, então, porque tomando o limite de integração, nós caímos nessa expressão mostrada aqui. Joia. Então, tá aí. Δu é igual a FD cosseno de θ. Pronto. Voltando aqui. Negativo, negativo. O que é ΔU? É o U final menos o U inicial. Essa energia inicial, nós vamos chamá-la de zero, que é aquela energia lá onde o θ é 90 graus. Vou mostrar já já por que que nesse 90 graus a energia é zero. Então, beleza, eu tenho aqui energia final, energia inicial, e aí o parênteses vai dar ΔU, e aqui ΔU. Pronto. Do lado esquerdo, força, distância, cosseno. Só que, se você lembrar, a força, ela é escrita em função do campo. Lembra lá que força é o campo vezes a carga. Então, força é o campo vezes a carga. Tá? Então, dessa expressão aqui, caímos nessa expressão aqui de baixo. Pronto. Então, chegamos nessa expressão, em que o negativo da energia é a carga vezes a distância, vezes o campo, vezes o cosseno de θ. Só que teve um momento na nossa vida aí que nós vimos que a carga vezes a distância que separa o centro de carga é a grandeza física que nós chamamos de momento de dipolo. Então, isso aqui é o momento de dipolo. Aqui é o campo, aqui é o cosseno, aqui é o sinal negativo. Pronto. Então, nós chegamos a uma conclusão de que a energia, né, podia ser energia final, mesma coisa, não tem problema, é igual a isso aqui. Ué, mas quando eu tenho um vetor vezes um outro vetor, vezes o cosseno do ângulo deles, isso é o produto escalar. Então, essa expressão aqui pode ser escrita como produto escalar entre o momento de dipolo e o campo elétrico. Pronto. Agora, nós vamos ter um resultado bem interessante para a gente falar da questão do ângulo de 90 graus ter sido usado como um ângulo de referência. Veja bem, qual é o produto vetorial, qual é o produto escalar qual é a relação entre dois vetores, em termos de ângulo, que faz o produto escalar ser zero? Então, a relação entre esses dois vetores, em relação a relação entre esses dois vetores, em se tratando de ângulo, tem que ser tal que, para o produto escalar ser zero,
o ângulo entre esses dois vetores tem que ser de 90 graus. Então, se você aplicar essa equação, admitindo que o ângulo entre os dois vetores é de 90 graus, esse resultado vai dar zero. Então, se θ é 90 graus, a energia vai ser momento de polo, cosseno de 90 graus, campo. Cosseno de 90 graus, zero. Portanto, a energia é zero quando o ângulo formado entre os dois vetores é zero. Só que interessante, essa energia é zero, aí você poderia pensar assim, então essa energia zero é a menor de todas. Essa energia zero não é a menor de todas. Existe uma energia menor do que essa energia zero, que é a energia quando os vetores estão dispostos, estão alinhados. Quando os vetores estão alinhados, estão paralelos, a energia vai ser, olhando aqui pela equação, vai ser momento de polo, cosseno de zero, vezes o campo elétrico. Isso aqui vai dar 1, então tudo vai se tornar menos P vezes zero. Essa energia é ainda menor que essa. Jóia. Mas lembrando, antes da observação, vamos aqui. E se o ângulo formado for de 180 graus, ou seja, eles estiverem de forma antiparalela? Aplicando a equação, você vai ver que o momento de dipolo, você vai ver que o cosseno é de 180 graus, o cosseno de 180 graus é menos 1, então tudo vai vingar como sendo mais P vezes zero. Então, vamos lá. Energia nula, energia máxima, energia nula, energia menor de todas, maior de todas. Em que condição a energia é menor de todas? É quando o ângulo formado é de 0 grau. E vamos pensar aqui, ó. Isso, digamos que isso aqui seja o dipolo elétrico. Vou dizer que isso aqui seja a carga positiva, e isso aqui seja a carga negativa. Vamos admitir que o campo elétrico esteja na horizontal. Então, se um agente... Então, se o campo elétrico está na horizontal e apontando para cá, nesse sentido, veio um agente externo e torceu este dipolo. Quando ele torceu este dipolo, a força elétrica quer trazê-lo para aqui de novo. Então, quando o dipolo forma um ângulo de 90 graus, essa é a energia nula. Mas essa energia nula não é a menor. A menor é quando ele vem para essa posição. Joia? Então, a menor é quando vem para essa posição. Tá bom? Joia. Então, essa é a menor energia, que é menos P vezes E. Essa é a energia nula, e essa é mais P vezes E. Essa é a maior energia. Então, aqui, se você abandonar um agente externo, então, trouxe o dipolo elétrico para aqui. Se for abandonado, ele volta para essa posição. Tá? Você tem uma energia potencial elétrica armazenada, que depois será transformada em trabalho, trazendo para essa posição. Joia. Então, aí agora, nós concluímos, então, o seguinte. Que quando você coloca um dipolo elétrico
na região onde existe um campo elétrico uniforme, a tendência desse dipolo elétrico é fazer com que o dipolo, a tendência desse campo elétrico, desse torque, é fazer com que o momento de, fazer com que o dipolo elétrico se alinhe com o campo elétrico, tá? Então, a gente termina a teoria falando disso. Um dipolo elétrico é submetido a um campo elétrico uniforme, cujo módulo é de 20 newtons por coulomb. Tá aqui, ó. A figura 22 mostra a energia potencial do dipolo em função do ângulo entre o campo e o momento de dipolo. A escala do eixo vertical é definida como US, que é igual a 100 vezes 10 a menos 28 joules. Então, olha, isso é uma energia muito, muito pequenininha, tá? 100 vezes 10 a menos 28. É uma energia muito pequena. E aí o problema pede para você calcular o momento de dipolo. Então, vamos ao problema. Vamos ao problema. Olha aí. Voltemos ao problema. O que acontece aqui, ó? Esse é o gráfico que o autor colocou, a energia e o θ. Repare, quando o ângulo é zero, a energia é a menor de todas. Quando θ é de 180 graus, a energia é a maior de todas. Volta lá no problema. Aqui, ó. Olha, o autor colocou aqui um problema de 2 pontos, com um grau de complexidade mais avançado, simplesmente para você ter que decidir que esse ângulo daqui é um ângulo de 180 graus, onde a energia potencial é máxima. Então, e isso aqui é o gráfico de uma função cosseno, né? E aqui, cosseno de 180 graus. Só que como é o negativo, né? 180 graus vai ser o valor máximo dessa função. Então, olhando para aqui, ó, nós já sabemos, que a energia é menos P vezes E vezes o cosseno de θ. Então, você tem aqui a energia máxima, o momento de dipolo, o cosseno de 180 e o campo. Então, a energia máxima é 100 vezes 10 a menos 28, menos momento de dipolo, cosseno de 180 é menos 1, o campo é o campo. Então, negativo vezes negativo deu positivo. O autor já falou qual é o valor desse campo, que é 20 vezes 20 newtons por coulomb. Então, isolando o momento de dipolo, tá aqui, ele vai ser o campo. Ele vai ser, na verdade, a energia dividida pelo campo. E aí, a energia é 100 vezes 10 a menos 28 e o campo é 20. Escrevi errado aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui, então. É 20. Ó. É 20. Então, 20 dividido por 100 dividido por 20, dá 5 vezes 10 a menos 28. Pronto. Então, se você lembrar que o momento de dipolo surgiu de Q vezes D, então, a dimensão de momento de dipolo tem que ser a dimensão de carga vezes a dimensão de distância. Portanto, coulomb vezes metro. Coulomb vezes metro. Então, é isso daí, tá? Esse é o momento de dipolo elétrico.
Então, eu já respondi essa pergunta aqui ao longo da explicação, mas eu sempre chamo a atenção. O que acontece quando colocamos um dipolo elétrico numa região onde existe um campo elétrico uniforme? O que acontece é que esse dipolo tem a tendência de sofrer um giro no sentido de alinhar-se com o campo elétrico. Essa é a resposta. Uma esfera condutora uniformemente carregada, com 1,2 metros de diâmetro, possui uma densidade superficial de carga de 8,1 microcoulomb por metro quadrado. Letra A, determine a carga da esfera, e letra B, determine o fluxo através da superfície da esfera. Joia. Então, vamos lá. Olha a figura que foi colocada. Eu coloquei aqui. O raio é 0,6, porque o diâmetro é 1,2. A densidade superficial de carga é 8,1 vezes 10 a menos 6. Coulomb por metro quadrado. E densidade de carga é carga por área. E aí vamos entender aqui, ó. Isso que eu desenhei de preto aqui é a esfera. Pensando numa esfera maciça, podia ser uma esfera oca, mas estou falando de esfera maciça. Ainda que seja uma esfera maciça, uma vez que ela é condutora, mesmo sendo maciça, se você estiver falando de uma esfera condutora, ela estiver carregada, as cargas virão todas para a superfície. Joia. Então, se eu tenho a densidade de carga e eu tenho o raio da esfera, eu já sei que densidade superficial de carga é carga por área, então vai ficar aqui carga por área. A área da esfera é 4πr quadrado, aqui é a carga, de tal maneira que a carga é sigma vezes 4πr quadrado. Substituindo o valor da densidade e a área dessa casca esférica, nós chegaremos nessa carga que está escrita aqui. 3,66, ou 3,7 aproximadamente, vezes 10 a menos 5 coulomb. Isso é a carga que tem nessa superfície da esfera. Outra pergunta do autor é: o fluxo elétrico através da superfície. Então, o que eu fiz? Eu desenhei uma superfície gaussiana, olha aqui, ó. Desenhei uma superfície gaussiana. Aqui eu vou pedir para você entender aqui, ó, que essa superfície gaussiana está muito, muito, muito próxima da superfície aqui, de tal forma que essa distância aqui, ó, é praticamente zero. Ou seja, a distância entre um arco da superfície gaussiana e um arco que envolve a esfera é muito próximo. Ou seja, de tal forma que eu estou fazendo essa superfície gaussiana com raio praticamente igual a Rzão. Ou seja, esse Rzinho aqui praticamente igual ao Rzão. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero o fluxo através da superfície. Tá? Então, esse fluxo, aqui eu tenho o campo elétrico, que eu desenhei em verde. Eu admiti que essa esfera esteja carregada positivamente. Então, eu já sei que integral, isso é a lei de Gauss, que diz que a integral de E escalar dA é a carga envolvida sobre ε0.
E isso é o fluxo. Tá? O fluxo é escalar, é escalar dA. Tá? Integral fechada de E escalar dA. Então, pronto. O fluxo é a carga envolvida sobre ε0. A carga envolvida é 3,66 vezes 10 a menos 5. E a constante, a permeabilidade elétrica é 8,85 vezes 10 a menos 12. Fazendo as contas, você chega nesse resultado. 4,13 vezes 10 a mais 6. E a unidade do fluxo? A unidade do fluxo é a unidade de campo vezes a unidade de área. A unidade de campo é Newton por Coulomb. Unidade de área é metro quadrado. E assim, a gente calcula o fluxo elétrico através da superfície dessa esfera.